medo, ele está sempre associado em você perder algo, e com alguma perda. Você sempre tem medo de perder algo. E o medo de perder a vida é o maior medo que existe em nós, certo? Tudo que está relacionado a perder a vida causa em nós um medo muito forte. E aqui você tem a imagem de um pintor sentindo a morte se aproximando, né? Nas costas dele, tocando o violino ali, tocando o som do seu funeral. Então, por que que o medo da por que que o medo é tão forte em nós, né? O medo que é a raiz de vários dos nossos problemas, dos nossos transtornos, né? Reflita alguns instantes. Por que que o medo é tão forte na gente? O Freud ele vai dizer que o maior medo das pessoas é perder aquilo que elas nunca tiveram. Esse é o maior medo das pessoas, né? O Napoleon Hill, na sua entrevista com o diabo, ele diz que a arma mais poderosa do demônio é o medo das pessoas, principalmente o medo da morte, como eu comentei, o medo de falhar, né? E o medo de perder qualquer coisa, perder algo valioso na vida, né? E uma outra pergunta que eu te faço é quais são os seus medos? Pegando o gancho da aula passada, quais são os seus medos? Talvez você não consiga. Na aula passada a gente já falou bastante sobre isso, né? Mas por mais que você já tenha trazido isso à tona, é muito comum que você não consiga listar muitos medos. Mas com certeza você tem muitos medos escondidos, sabe? Medos inconscientes, assim. E para ficar mais fácil da gente entender isso, a gente vai precisar fazer um processo reverso, que é entender quais sentimentos nós temos com mais constância no nosso dia a dia, na nossa vida. Então vamos entender quais sentimentos são decorrentes do medo, porque lembra lá na primeira aula quando eu falei que a emoção é o que vem logo de cara, né? Depois o que fica é o sentimento. E todos esses sentimentos listados aqui são decorrentes do medo. Muitos deles, não só do medo, muitos deles são decorrentes também de outras emoções e a mistura do medo com outras emoções. Mas todos eles têm em comum o medo. E aqui você vai perceber que são sentimentos negativos, né? Mas tem sentimentos positivos também. O medo não necessariamente é algo ruim, ok? A forma como você lida com essa emoção e com o sentimento que fica depois é o que vai dizer se é bom ou ruim para a sua vida. Então, a partir desses sentimentos todos, e tem outros, tá? Eu só listei uma grande parte deles, mas tem vários outros sentimentos. Queria que você olhasse sinceramente, honestamente para cada um deles e falasse para si mesmo, numa autorreflexão, o quanto você tem de cada um desses sentimentos, né? Pode ser por porcentagem, por quantidade, enfim, não interessa, mas quero que você reflita quais desses sentimentos eles vêm para você constantemente na sua vida. Será que você tem muitos ciúmes? Será que você tem muita intolerância? Muitas vezes nós somos intolerantes por medo das pessoas, por medo da nossa ideia estar errada, por medo da outra pessoa estar certa. Será que a gente é carente? A gente tem medo de ficar sozinho? Será que o que surge em você é covardia? Quando você se depara com alguma coisa que você tem medo, você não vai de jeito nenhum, né? Será que você tem muitas crenças? Será que você é uma pessoa desconfiada? O quanto de desejo você tem? Você fica desejando as coisas. Quando a gente está no período de detox, né? Onde a gente tem uma privação de determinados alimentos, a gente fica desejando os alimentos. Quanto de egoísmo você tem, o egoísmo no mau sentido, o egoísmo que muitas vezes pode ser colocado, sim, de uma perspectiva interessante, como algo positivo, mas nesse caso é algo negativo para você, uma pessoa egoísta, né? Uma pessoa espantada? Ou será que através do medo você gera honra? Interessante esse ponto de vista, né? Ou indeciso, você é uma pessoa indecisa. O que é a indecisão? É o medo de fazer uma escolha errada, não é verdade? Você é uma pessoa ingrata, ressentida, né?
A gente vai ter o ressentimento mais para frente, mas o ressentimento... Eu coloquei em ordem alfabética, né? Mas o ressentimento está muito relacionado com a ingratidão. Você é uma pessoa inquieta, insegura, você é uma pessoa invejosa, né? A inveja, o que que é? O medo da outra pessoa ser melhor que você. Então, vai olhando cada um desses sentimentos e pensando, tá, o quanto eu tenho de cada uma dessas coisas? E aí você vai começar a fazer esse caminho mais interno, mais profundo. Cara, eu tenho muito de tal sentimento. Se ele tem uma raiz no medo e também em outros sentimentos, do que eu tenho medo em relação a esse sentimento? E aí você vai começando a se entender mais. E a partir daí você vai utilizar as ferramentas que eu ensinei lá nas outras aulas para conseguir transformar esses sentimentos, esses comportamentos. Mas você precisa ter lúcido esses processos. Tais sentimentos que vão gerar tais comportamentos. Então, esses sentimentos têm a raiz no medo. Qual é o meu medo? Qual é a raiz disso? E aqui eu entro num ciclo de sabotagem emocional. Que tudo começa com o medo, como eu comentei anteriormente. E o medo é sempre o medo de perder algo. Então, depois do medo, vem a perda, né? Reforçando aquele medo. Então, todo medo é medo de perder alguma coisa. E esse medo, e quando você tem a perda, quando a perda é efetivada, você reforça o medo. E aí, depois de você perder, o que reforça o medo, vem o sentimento de culpa. E o tamanho do seu medo vai determinar o tamanho da sua perda e que vai determinar o tamanho da sua culpa. E por último, a culpa vai gerar uma raiva intensa. E isso se transforma num círculo vicioso que potencializa seus comportamentos e os seus sentimentos ruins, provenientes de um medo muito inconsciente. Entenda que autossabotagem você pode interpretar como autoenganação, mas de uma forma inconsciente. Embora muitas vezes a gente gere uma dissonância cognitiva racional, que reforça isso. Mas, na maioria das vezes, a autossabotagem ela é inconsciente, é uma autoenganação inconsciente. Então, em outras palavras, ocorre um fato, qualquer fato que seja, um fato que aconteceu, por exemplo, muitas vezes na sua vida. Um fato banal, pode ser qualquer coisa, mas, por exemplo, eu vou numa festa e aí eu manchei minha calça com um negócio que eu estava comendo antes, uma laranja. Aí manchou a calça com a laranja, com a manga que mancha mais, né? A laranja não fica tão marcada. A manga manchou minha calça na festa. Esse é o fato. Eu entendo aquele ocorrido, eu compreendo, putz, estou com a calça manchada. Logo vem o medo. Qual que é o medo decorrente da calça manchada? Passar vergonha, de falhar, de eu ser, das pessoas acharem que eu sou uma criança, que eu não sei, né, comer uma manga, sendo que isso acontece com todo mundo. E aí, a partir desse medo, vem o quê? Quando eu concluo o que aconteceu, vem a vergonha. Putz, cara, imagina se as pessoas me verem, nossa, eu preciso limpar isso. Aí você começa a ter uma série de emoções, uma série de sentimentos. Tudo porque você só manchou a calça com manga. A partir do momento que ocorre o fato, você entende o que aconteceu, você vê, entende o que aconteceu e processa o que aconteceu, se você não fazer a reavaliação cognitiva aí, o medo ele é potencializado. E aí você fica com raiva. A pessoa vem falar com você, principalmente a pessoa que está com você, que você tem mais intimidade, você fica com raiva, sai daqui, que não sei o quê, manchei minha calça com manga, e agora? Eu vou ter que lavar. Não é assim que acontece? Esse é o ciclo, esse é o círculo vicioso dessa autossabotagem, dessa autoenganação. Tudo porque faltou a maturidade de você compreender que isso sempre acontece. E todas as vezes que acontece, o processo é muito parecido, é reforçado, vão gerando os vassanas. Lembra que eu comentei numa aula passada? Vão gerando aqueles reforços, aquelas impressões que vão sendo reforçadas e transformando num condicionamento. Então, a gente precisa fazer essa análise constante com todas as atitudes. Uma outra coisa desse slide é que dentro desse círculo vicioso, né, esse ciclo da sabotagem emocional, outros sentimentos podem aparecer, não exatamente esse somente,
Mas o cinismo, o sarcasmo, a ansiedade, a angústia, né? Putz, eu preciso lavar, limpar minha calça porque sujou de mangue. Então, vários sentimentos vão surgindo a partir daí. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso manter essa autoanálise constante em todos os meus comportamentos. Você não é um robô, então você não vai conseguir fazer isso o tempo inteiro. Mas o ideal é você manter isso como sankalpa, como intenção, porque você cada vez mais vai se lembrar de observar o seu dia a dia, os seus comportamentos. E aí você vai começar a analisar, nossa, olha, isso aqui já aconteceu comigo mais de uma vez. E eu fiquei com medo disso. E aí gerou o círculo vicioso, né? E muitas vezes isso acontece porque falta maturidade na gente. Falta maturidade. E a maturidade, ela está muito na gente entender quais são as nossas qualidades, né, os pontos mais fortes da nossa personalidade, quais são os pontos fracos, né, as nossas falhas, e transformar essas falhas em pontos fortes, né, ao decorrer do tempo, na medida que a gente vai vivendo, e qual é a capacidade que a gente tem de rir de nós mesmos, sabe? A maturidade, ela está muito associada a isso, a arte de deixar quieto, porque você conhece o seu potencial, você tem uma autoestima, você sabe que não é uma calça manchada que vai descredibilizar o que você está fazendo, né? Você sabe das suas fragilidades, você sabe que você tem certos medos, porque você já faz essa autoanálise constante, e você está empenhado em transformar essas fragilidades em pontos fortes, como nós comentamos em várias outras aulas anteriores. E com isso, nada mais te abala, nada mais te abala. Então, se algum sentimento está te abalando, né? Alguma coisa está te abalando, você não precisa esconder isso. Não, traz isso à tona, porque você está empenhado, você está com o sankalpa, com a intenção de enxergar isso claramente, de analisar e transformar o que tiver ruim no seu comportamento, tá? Então, é tratar as coisas com maturidade. Sem maturidade, você entra nesse círculo vicioso, nesse ciclo da sabotagem emocional, da autossabotagem. E sem o medo, é impossível você ter maturidade. Você só alcança a maturidade quando você enfrenta. Quando você enfrenta a miséria, as misérias da sua vida, né?